Nossa! Eita glória! Amora! Ah, amora! Eu vou comer amora! Rapaz, não para com a chuva! Não quer parar de chover! Tá bom! Tá chovendo direto! Rapaz! Mas eu queria comer era jaca! Eu queria comer era jaca! Eu queria... Aí, a jaca! Olha o pé de jaca! Cheio de jaca! E eu quero muito comer jaca, mas tá chovendo! Não para a chuva! A chuva não quer parar! Eu vou orar! Eu vou orar! É pra parar com essa chuva! Ah, vou ter que orar pra parar essa chuva, porque eu quero subir no pé de jaca pra pegar jaca, não consigo. Eu vou orar. Eu vou ter que orar. Senhor! Oh, Senhor! Para, Senhor, a chuva! Eu quero comer jaca! Ai, a chuva! Ai, eu preciso comer jaca! E não para a chuva! Para, Senhor! A chuva, Senhor! Ai, eu vou correr! Porque não quer parar! Ih, eu vou correr! Ai, tá chovendo o tempo todo! Rapaz! O tempo todo chuva! Ah, não posso subir na jaqueira com essa chuva! Opa, vamos lá. Peraí. Oi, alô? Oi, André. Tudo bem? Não, rapaz, eu tava aqui, tava fazendo uma oração aqui. Uma oração de poder, rapaz, uma oração forte. Que não existe oração forte? Aí existe sim. Eu fiz uma oração forte para parar a chuva. Rapaz, não quer parar de chover de jeito nenhum. Eu estava orando para parar a chuva. Não. Pode ir, oração forte. Claro. O que acontece? Eu queria comer jaca, a jaqueira está escorregando. Não dá para subir na jaqueira. Aí eu tive que orar aqui para parar a chuva. A Bíblia fala aqui que teve um moço que orou. E parou de chover, não choveu um tempão. Só ia voltar a chover se ele orasse de novo. É claro. Aí eu estava orando, aqui não quer parar a chuva de jeito maneira. Aqui fica difícil demais. Ó, chuva, ao alto mar. Menino como chove. Mas então, não, tem que parou de chover, ele orou. Não é assim. Então o que acontece? Eu vou continuar orando. Eu vou falar com o pastor Isaías, sabe disso. Tá, eu vou conversar com o pastor Isaías e ele vai me explicar assim sobre esse assunto. Da chuva que parou. Não lembra até da história da mão pequena? Parou chuva. Não choveu naquele lugar. Isaías, o André acha que não tem oração forte para parar a chuva. Tu conhece essa passagem, essa história? Você pode ilustrar um pouquinho dela para nós? Negócio do homem que orou. Eu queria pôr a jaca, ele orou para outra causa. Então, ilustra para nós aí sobre essa situação aí do homem que orou para parar a chuva. E não choveu naquele lugar, não. Não tá na Bíblia, não tá? Obrigado, Isaías. Você sempre me ajudando. Eita glória! Marcos Mendes, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Olha o cenário que eu escolhi para responder a você a sua pergunta, trazendo aí um pouquinho da ilustração daquilo que aconteceu segundo a palavra. Mas eu observei que aí onde você tá chovendo bem, né, Marquinhos? E você estava com vontade de comer jaca e pegar uma jaca e a chuva acabou impedindo, né?
Esse fato se deu sim, na verdade, para você falar aí para o André, que estava na ligação com você aí, diz para o André o seguinte: esse fato aconteceu em 1 Reis, capítulo 17, mas não foi assim aleatoriamente não, tá? Esse fato aconteceu porque a desobediência do povo de Israel concernente às coisas de Deus, e estavam sendo tratados, desviados do caminho que deveriam seguir ao Senhor dos Exércitos, por causa de um rei, o rei Acabe e Jezabel, e estavam reinando e conduzindo o povo de forma errada, de forma desagradável, que não agradava a Deus. Então o profeta, ele disse o seguinte, que não haveria chuva, segundo a sua palavra, né? Ele disse que não choveria. Bom, a gente já pode antecipar que, segundo essa palavra, passou 3 anos e meio na qual não chovia. Mas por que essa causa? Por que chuva? Por que cerrar os céus? Por que não chover? Porque Deus sempre vai trabalhar de forma que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado. Baal era o Deus que eles estavam adorando, se desviaram do único Deus verdadeiro para adorar a Baal. E Baal era tido como o Deus da chuva, o Deus que faria com que chovesse ou não chovesse. Então o profeta de Deus, o Elias, ele disse que não haveria chuva segundo a sua palavra, e por 3 anos e meio não houve chuva. Mas isso não pode entender que nós vamos chegar num temporal, né, Marquinhos? Nós vamos chegar num temporal e vamos então dizer que a chuva vai parar e ela vai parar, ou dizer que não vai chover e não vai chover. É claro que a fé, ela pode todas as coisas. Eu posso dizer que a fé produz o resultado, mas Deus precisa endossar aquilo na qual sai da nossa boca. Então, nós precisamos de fé, nós precisamos de intimidade com Deus e haver uma necessidade para que aquilo aconteça. E que o desfecho final seja para a glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado. Bom, 3 anos e meio e não chovia, né? Mas agora o profeta, no final de 3 anos, ele vai orar para que a chuva retorne. Mas o céu está limpo, assim como está aqui. Não há sinal de chuva, né, Marquinhos? Embora nós estamos vivendo alguns dias aqui de muita chuva, haja visto o seu vídeo gravado por esses dias. Essa região está sendo bem castigada com temporais. Mas hoje, eu escolhi gravar hoje porque, olha o céu, está bem limpinho. E naquele dia também estava assim. E Elias chamou o seu moço, o seu servo, e mandou que ele subisse lá no alto do monte. Tá vendo lá? Mandou que ele subisse. E ele caminhou e subiu, e o profeta ficou. E ele foi e voltou, e o profeta perguntou: o que você viu? Não vejo nada. Volta novamente. Ele volta e volta de novo ao profeta. E o profeta pergunta: o que você viu? E ele diz: não vejo nada. Volta novamente. E quando ele vai e ele volta, e o profeta pergunta: o que você viu? Ele diz: eu vejo, eita meu Deus, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Imagina você, num cenário como esse, uma pequena nuvem. E ele não diz que ela está carregada, que ela está para chuva. Ele diz que vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas quando se tem fé, essa pequena nuvem é suficiente para produzir uma grande quantidade de chuva. Você entende, Marquinhos? Porque é muito fácil a gente dizer que vai chover nos dias que nós tivemos aqui com o céu todo enegrecido, e a gente vê que não tem como, vai cair água. Mas outra coisa é a gente produzir chuva segundo a nossa fé, Deus no alto céu endossando a palavra do profeta, e ele diz: haverá muita chuva, manda que Acabe até os cavalos e saia, porque haverá muita chuva. E assim aconteceu, muita chuva, a necessidade que havia,
3 anos sem chuva, Marquinhos, afeta a agricultura, afeta o abastecimento, a alimentação, em todas as áreas do sustento humano. Eles já estavam passando escassez, mas a misericórdia de Deus sempre será com o homem, quando se há arrependimento, quando existe um homem de Deus e quando a palavra do homem de Deus é ouvida por aqueles que o cercam, na qual a palavra é enviada. Então, eu quero dizer para você, meu amigo, para encerrar, né, que no final dos 3 anos e meio, houve abundância de chuva e os problemas foram resolvidos, o nome do Senhor foi exaltado, Baal foi destronado, Baal foi provado que não era o Deus que podia produzir a chuva e nem tampouco impedir que ela viesse, né? Então, Marquinhos, eu só tenho uma palavra para te dizer, meu amigo, mas antes eu quero dizer, André, isso aí está registrado na Bíblia Sagrada, não é coisa de pensamento do Marquinhos. A fé, ela pode fazer a gente alcançar o impossível. A palavra chega a dizer que um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, nós transportamos montes, e assim a palavra se faz. Então, Marquinhos, a jaca vai ter que ficar para depois da chuva.